Bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós vamos falar sobre o povo Inca. O povo Inca foi uma importante civilização pré-colombiana que se desenvolveu em um vasto império na região aqui dos Andes. O Império Inca, ele estende-se dos territórios que atualmente corresponde à parte da Colômbia até o norte do Chile e da Argentina. A região dos Andes, onde se desenvolveu a civilização Inca, era habitada antes por um povo que foi conhecido como Chavin. E os Incas dominaram a região de Cusco desde pelo menos o ano 1000. Porém, foi a partir do século XV que vai iniciar o processo de centralização e conquista do território do povo Inca. Bom, há várias origens sobre a história da fundação do povo Inca. Uma delas foi registrada por cronistas espanhóis e fala que a origem do povo Inca está ligada diretamente ao lago Titicaca, onde o fundador da dinastia Inca foi enviado pelo Sol. O Sol mandou ele aqui para a Terra e o Sol teria falado para esse fundador da cidade Inca, do Império Inca, que ele governaria a cidade de Cusco, e além dele governar a cidade de Cusco, ele ainda ia difundir o culto ao Deus Sol. A população dos Andes, eles viviam aqui nessa cordilheira dos Andes, eles viviam em tribos, e nessas tribos eles já praticavam agricultura, e eles também criavam alpacas e lhamas. Cada família era conhecida como Ailu, e essas famílias elas se juntavam por ter laço de parentesco ou por aliança feita entre eles. Os chefes do Ailu eram denominados curacas e eram responsáveis pela organização do trabalho e da comunidade em geral. Mas por ser uma sociedade de hierarquias, onde um vai obedecer o outro, existiam entre os curacas aqueles que podiam mandar mais, aqueles que eram superiores. As mulheres ficavam com o trabalho doméstico, enquanto os homens, eles tinham as atividades na lavoura, no artesanato, eles ficavam com os trabalhos mais braçais. A agricultura inca, ela se destaca pela quinoa, o milho, a batata doce, o tomate, o algodão e a mandioca. E para cultivar esses produtos, os incas eles precisavam fazer terraços na encosta da montanha, que são essas partes. E aqui está uma civilização inca quando ela ainda existia. Então a gente pode ver como que era feita a agricultura nos terraços agrícolas incas. Quando uma pessoa se tornava imperador no Império Inca, ele se tornava filho do Sol. E ele era quem intermediava o mundo terreno e o mundo espiritual. Ao ser nomeado imperador, ele também não podia mais reconhecer nem os pais e nem os filhos. Então isso vai mostrar a importância política, mas também mostra muito mais a importância religiosa que o imperador Inca tinha na sociedade. Os incas, eles também já precisavam de contar os objetos, contar a colheita, contar os animais, contar as pessoas da tribo. Então eles utilizavam os quipos. Esses quipos, a gente pode ver que eles são feitos de nós. Cada nó desse expressa uma medida, e é a partir dessa medida que os quipos eles vão identificar a quantidade certa do que havia, do que eles precisavam contar. Quem fazia esses quipos e conseguia ler as informações desses quipos eram os quipucamaiotes. O calendário Inca ele foi formado para uma duração de um ano que correspondia a um ano solar. Só que não se sabe muito bem, não se tem muitas evidências deste calendário Inca que eles fizeram. Mas de uma coisa se tem certeza, os incas, eles tinham medo dos eclipses. Eles acreditavam que quando o eclipse chegava, a existência de todos seria ameaçado na sociedade inca. Nessa foto nós podemos ver
a cidade de Machu Picchu. A cidade de Machu Picchu ela é localizada a 130 quilômetros de Cusco. As ruínas da cidade mostram pra gente como que os incas viviam. Nesse Império Inca, na cidade de Machu Picchu, consegue-se achar, por exemplo, locais de banheiro, estábulos, casas. A gente consegue ver a engenharia que o povo Inca já fazia para manter a cidade em pé. Inclusive, a cidade, essas ruínas, elas existem até hoje. Então, prova que a construção Inca era uma construção forte. A comunicação entre as cidades eram feitas por correios, que eram denominados tampus, onde as pessoas eventualmente se abrigavam em viagens e onde ficavam os mensageiros, que iam entregar as mensagens de um para o outro. Foram achados também muitos objetos no Império Inca. Foram achados pratos, vasos, vasilhas, talheres, ponchos, chales, vários objetos. Nesses objetos a gente também já pode ver como era o manuseio do artesanato pelo povo Inca. Por exemplo, os ponchos, eles eram feitos de lã de alpaca e a tintura era feita com corantes naturais. Então a gente já sabe que eles já decoravam, que eles já se vestiam, que eles usavam as vasilhas provavelmente para guardar grãos, para guardar água, essas coisas. E a gente vê também nessas fotos aqui, principalmente nesse ilhama aqui de ouro, que também tem no livro de vocês, que os incas, eles já conheciam a metalurgia, porque se eles conseguiam manusear o ouro desse jeito, não só o ouro, também como outros metais, isso significa que eles já faziam uma prática da metalurgia no Império Inca. O declínio do povo Inca aconteceu com a chegada dos espanhóis, mas os incas, eles acreditavam que a vida, ela vinha do lago Titicaca. E é verdade, né? Porque até hoje o lago Titicaca, ele produz essa matéria-prima que chama datora, é como se fossem vasos de chachins interligados que fazem com que as pessoas possam morar em casas flutuantes sobre o rio Titicaca. A maioria desse rio fica do lado do Peru, então as pessoas, esses povos uros são encontrados mais do lado do Peru. Essas pessoas existem e elas moram lá até hoje. Módulo 25 e 26, povos incas. Exercício de aplicação. Página 232, número 1. Reconte com suas palavras o mito do surgimento do povo inca. Bom, a lenda apresenta, né, elementos como a região do lago Titicaca, a relação do fundador da dinastia Inca, a crença que ele teria sido enviado pelo Deus Sol para cuidar da cidade e também para difundir, né, o nome do Rei Sol entre as pessoas. Bom, este é o mito que fez surgir o povo Inca, né, que conta a origem do povo Inca. Mas eu gostaria que vocês recontassem com as palavras de vocês. 2. Como estava estruturada a sociedade Inca? Bom, a sociedade Inca trata-se de uma sociedade hierarquizada, no qual as aldeias eram formadas por ailus, conjunto de famílias que se uniam por ter laço de parentesco ou de aliança, e cujo chefe era denominado um curaca, que era responsável pela organização do trabalho e das comunidades em geral. 3. Assinale a alternativa correta sobre o imperador Inca. Bom, é a letra D. Após a sua nomeação, passava a ser considerado o filho do Sol, que era um Inti Piturim, e assim não podia mais reconhecer seus genitores ou filhos. Letra D de dado. De que forma os incas realizavam os censos demográficos em seu território? Eles realizavam censos demográficos por meio dos quipos, que era um sistema numérico decimal que desenvolveram com base em cordões. Com base no que você estudou sobre os povos incas, responda: há semelhança e diferença entre a organização das tarefas diárias dos incas e dos povos indígenas brasileiros? Bom, no que se refere à divisão de tarefas entre homens e mulheres, vão ser iguais. Porém, os indígenas brasileiros, não cultivavam suas roças nas encostas de montanhas, como os incas faziam. Não esqueçam de fazer
de para casa o módulo 25 e 26, exercícios propostos da página 233, número 6, 7, 8 e até a próxima aula.